Salve, salve, meus amigos! Estamos ao vivo diretamente do Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, para mais de 450 bilhões de trabalhadores espalhados por todo o universo. Estamos iniciando hoje um sonho, que é o nosso podcast, o primeiro, o único, o revolucionário podcast comunista, Papo Camarada. E para abrilhantar essa nossa estreia, com vocês, Rick Azevedo! Olá, pessoal, é um prazer estar aqui para essa conversa que a gente vai tentar agregar o máximo possível. Sou Rick Azevedo, líder do movimento VAT, Vida Além do Trabalho, que luta pelo fim da escala 6x1. É isso. Rick, para gente iniciar... deixa eu apresentar meu irmão aqui também. Fala aí, mano. Eu não sou comunista. Só isso? Só isso. Muito importante para esse momento. Então tá bom, então. Vamos lá. Como é que começou essa questão do VAT? Como é que se deu esse processo para você? Então, o VAT, ele nasce de uma forma muito orgânica, inclusive da plataforma que nós estamos ao vivo agora. O VAT nasce do TikTok. A partir de um desabafo que eu fiz de forma despretensiosa, não tive a intenção, eu vou postar e vai virar um movimento e vai acontecer. Eu estava realmente muito cansado, esgotado, e eu fiz um vídeo de 1 minuto e 5 segundos que viralizou, reclamando da escala 6x1, reclamando desse método de trabalho que é 6 dias para apenas um dia de folga. E aí o vídeo viraliza na internet e eu fico, vou deixar esse vídeo ser mais um viral ou vou fazer alguma coisa? E aí, a partir disso, eu crio um grupo de WhatsApp e chamo todo mundo para lá para a gente articular, porque nesse vídeo eu falo com todo mundo quando é que a gente vai meter o pé na porta e vai resolver essa questão. E aí as pessoas chegam comentando, falando, vambora, vamos fazer alguma coisa. E aí eu crio um grupo de WhatsApp, uma comunidade, em uma semana a comunidade lota. E aí eu vi que a partir dali tinha algo para ser feito que seria grandioso. Então, a partir desse momento, a gente começa a criar grupos em todos os estados. Hoje a gente tem grupo em todos os estados, no Telegram e WhatsApp. E aí foi assim que o VAT foi fundado a partir de um desabafo genuíno de um trabalhador que foi precarizado durante 12 anos na escala 6x1, que outros trabalhadores abraçaram e se sentiram representados. E a partir desse momento a gente começa a articulação para chegar até aqui. O Rick não chega aqui sozinho, eu componho um movimento de trabalhadores que exigem uma mudança na CLT urgentemente, trabalhadores que querem o fim da escala 6x1, porque esse modelo de trabalho escraviza e explora inúmeros trabalhadores pelo país inteiro, porque é a escala mais usada. Então, o VAT realmente nasce, assim, para resumir, nasce de um desabafo de um trabalhador que é abraçado por outros trabalhadores. E aí a gente vai avançando e avançando e avançando. Então, parabéns para a classe trabalhadora que conseguiu me dar essa voz. Isso, importante. Mas, assim, resumidamente, para a pessoa que ainda não... Assim, para as pessoas, né, para os trabalhadores que ainda não tiveram contato com a sua luta, com a sua causa, com a sua pauta. Quais são as propostas? O VAT, ele tem como proposta principal acabar com a escala 6x1. A gente não quer que nenhum trabalhador desse país tenha apenas um dia de folga. Essa é a nossa proposta principal. Agora, veja, nós protocolamos uma PEC no Congresso Nacional. Antes disso, é bom frisar que nós temos uma petição com mais de 1 milhão de assinaturas em 7 meses. Inclusive, assinem a petição, o link está na minha bio, nos meus stories. Não deixem de assinar, porque foi a força dessa petição que fez com que a gente protocolasse uma PEC de forma rápida. Então, essa petição ela continua dando força para a gente no Congresso Nacional. E aí a gente protocola uma PEC, juntamente com o mandato da deputada federal Érica Hilton, onde essa PEC a gente pede para eliminar a escala 6x1, para a gente retirar ela tanto da CLT quanto da Constituição, e a gente pede a implementação da escala 4x3. É até bom a gente entrar nesse assunto, porque quando as pessoas escutam a gente falando que é escala 4x3, algumas pessoas, nossa, mas vocês estão pedindo demais. A gente não está pedindo demais, a gente está pedindo o mínimo. A gente está pedindo o mínimo, visando a quantidade que o trabalhador do comércio trabalha, visando a dupla e a tripla jornada que as mulheres têm que enfrentar constantemente, visando o salário, a gente está pedindo pouco.
Agora, a gente sabe que nós temos um Congresso totalmente reacionário. A gente tem um Congresso escravagista. A gente tem um Congresso que, se o trabalhador pudesse estar agora trabalhando 7 dias para apenas 0 dia de folga, estaria, sim. né? Então, a gente tem esse pé no chão. Então, o fato da nossa proposta ser uma proposta alta, né? O fato da gente já chegar pedindo uma 4x3 é porque a gente sabe que vai ter negociação. A gente está falando de um Congresso que quer que o trabalhador seja explorado cada vez mais, né? Não é à toa que, se a gente volta para 2017, a gente vai discutir a reforma trabalhista do Temer, que foi um retrocesso maior, né? O que era ruim ficou pior. Então, a nossa proposta, resumidamente, é eliminar a escala 6x1, que a escala 6x1 se torne crime perante a Constituição, e implementar a escala 4x3. Agora, vai haver uma discussão. A gente não está falando que o martelo está batido, né? Se for uma 5x2 e 30 horas semanais, aí a gente também tem uma conversa sobre isso. Mas, por hora, a proposta segue escala 4x3 para todos, porque já se discute isso em vários países, já tem outros países que já estão testando e utilizando a escala 4x3, tem um resultado positivo, várias empresas, inclusive agora teve uma matéria recente de Portugal, falando que essa escala foi um sucesso, tanto para os trabalhadores quanto para a empresa também, porque sentiu que a produtividade aumentou. Então, é uma escala que, primeiramente, eu quero que o trabalhador ganhe, porque eu não estou aqui para falar pelos empresários, eu estou aqui para falar pelos trabalhadores, mas mesmo nessa discussão, os empresários também vão acabar ganhando, porque o trabalhador descansado, o trabalhador equilibrado, com a saúde mental em dia, ele rende muito mais. Entendi. Tem uma coisa para... A gente teve a reforma. Essa reforma, ela é discutível. Sim. Mas a questão você falou muito por alto em relação ao impacto financeiro. É preciso, né, transformar isso em algo que não se converta em problema de desemprego. Diminuir. Você falou que tem resultados, tem testes. Quais testes? Quais resultados para a empresa? Porque não faz sentido eu fazer algo que não fique bom para todo mundo. Tem que ficar bom para todo mundo. Porque se eu tenho uma condição financeira, eu vou investir em algo, eu preciso ter o retorno. Até porque eu não vou querer investir. Então, por que eu investir? Não, é porque a gente tá dentro de uma estrutura capitalista. É bom deixar isso Deixa eu só... Eu tenho uma resposta muito boa para isso. Primeiro de tudo, o papel de procurar uma melhora que atenda a todos não é meu. Esse papel é do Congresso. O Congresso que tem que apresentar. Eu estou fazendo aqui um papel de um parlamentar. Quem tinha que estar lutando para que a classe trabalhadora tivesse o mínimo de dignidade não é o Rick Azevedo. Quem teria que fazer isso era o Congresso de livre e espontânea vontade, mas pelo contrário, eles estão querendo barrar a gente. Aí é onde entra a nossa comissão pública, que foi aprovada, a nossa audiência pública, e aí dentro desse espaço técnico e possível, a gente vai pegar situações mais técnicas, resultados mais técnicos, respostas mais técnicas. Eu sou um trabalhador precarizado, que estou falando a minha linguagem, me comunicando com a classe trabalhadora. Eu não sou uma pessoa técnica para já te apresentar de antemão um resultado. Eu apresento matérias, estudos que tem, é só dar um Google. Agora, de fato, eu não tenho uma fórmula eficaz para falar vai ficar bom para todo mundo. A única coisa que eu sei de falar de forma correta é que não está legal para a classe trabalhadora. E aí eu consigo te provar. Porque eu tenho um canal de relatos com mais de 1000 relatos de mães querendo se matar. Jovens com 18 anos querendo se matar. Então, isso aí eu consigo dizer. Agora, encontrar um caminho que vai ficar bom para todos, realmente esse papel é junto ao Congresso, que no caso eles já deveriam estar fazendo isso, mas pelo contrário, você corta para o Congresso, está Marco Feliciano falando que o trabalhador tem que trabalhar até a exaustão, sabe? Então, é mais sobre isso mesmo, é assim, a gente passar a responsabilidade para eles que estão lá recebendo muito bem para fazer em prol da sociedade, mas estão lá só para os empresários. E tem, só fazendo esse recorte rápido, né? A gente estava comentando no caminho para cá daquele empresário que falou G4 Educação? G4 Educação? Do G4 Educação?
Eu não sei exatamente qual é a empresa, mas ele falando que a jornada de trabalho de 80 horas e que ele chegava domingo e via a galera trabalhando. É Thales o nome dele? G4 Educação. G4 Educação. Sim. Então, isso aí conversa muito com uma coisa que eu falo bastante, é a mentalidade do trabalhador. O trabalhador, ele acaba muitas vezes sendo contaminado por essas artimanhas, assim, igual, por exemplo, aqueles papos que a gente escuta falar de coaching, que se você acordar às 5 horas da manhã, se você tomar um banho gelado e proferir palavras doces para o universo vai transformar a sua vida, entendeu? E na verdade, quando a gente passa para a realidade, a gente vê exatamente a precarização, é o contrário disso. Sim. E aí, por exemplo, é claro que tem casos, né? Porque assim, quando geralmente a gente fala essas coisas, as pessoas pensam assim, mas tem um cara que vendia água na praia e esse cara, ele se chama Rick, inclusive, Rick também. É Rick Chester. Então, esse cara vendia água na praia e esse cara hoje, ele se tornou um empresário de sucesso, ele é um milionário. Claro, é mérito dele, mas você não pode atribuir isso a que exista um sistema meritocrático, porque há uma diferença substancial entre o mérito individual de uma pessoa que de fato correu atrás, que de fato conseguiu ter sucesso na vida, com o fato de existir um sistema meritocrático. Por quê? Atrás do Rick Chester, né, que conseguiu sair de uma condição de vendedor ambulante de água para se tornar um milionário, existem outros 9.000 vendedores ambulantes cadastrados. Então, pegar o recorte de uma pessoa que fez sucesso e transformar isso numa fórmula é algo que seduz muito a classe trabalhadora. Então, assim, eu, enquanto comunista, que a gente estava conversando até no caminho para cá, a gente estava conversando sobre qual é a fórmula, né? Os movimentos que a gente precisa fazer para a gente chegar até a revolução. Eu falei para você que esse movimento parte, em princípio, de uma conscientização da classe trabalhadora. E é isso que eu enxergo no movimento VAT. Assim, eu não sei dizer, e nem posso, né, se ele vai se frutificar ou não, se os objetivos serão alcançados. Mas eu já considero o movimento VAT um sucesso pela mobilização, entendeu? Porque tem uma coisa que o João de Manuel, só me alongar um pouquinho aqui rapidinho, até para a gente fazer um respiro aqui. É uma coisa que o João de Manuel disse uma vez, que é o seguinte: olha, eu acho muito legal todo esse movimento de comunistas na internet, a gente consegue um vídeo, 2 milhões de visualizações, determinado divulgador consegue 200 mil inscritos, mas se a gente fizer uma convocação para uma manifestação de rua, não aparece 5.000 pessoas. Entendeu? E ele está certíssimo, porque eu acho legal, sabe, o movimento virtual, até porque eu sou dele, né? O movimento digital, o movimento virtual. Mas ter essa mobilização que você está conseguindo fazer com as pessoas, não só assinando a petição, mas também se apresentando para fazer o trabalho de rua, eu acho extremamente importante. Sim. Eu queria complementar relacionado à questão meritocrática, né? Que você falou. Isso é uma falácia muito bem sucedida da burguesia. A gente tem que admitir, a burguesia implementou essa falácia e deu muito bem até os dias de hoje, né? Porque a história é que todo mundo pode. Todo mundo pode. Você só é pobre porque você quer. Olha só, né? Que discurso maldito. Né? Porque quem é que quer ser pobre? Quem é que não quer ter dignidade? Quem é que não quer comer bem? Quem é que não quer se vestir bem? Todo mundo quer. Só que a gente não vive nesse tal mundo meritocrático. A gente vive, inclusive, num país hiper mega atrasado para muita coisa,
né? Além do capitalismo em si, a gente vive num país atrasado para muita coisa. Então, Sim, sim, sim. então, aqui a gente enfrenta várias dificuldades para tudo, né? Parte do princípio que o salário mínimo não condiz com os preços de supermercado, sabe? Família, quando a gente fala de passar fome, de pessoas que passam fome, logo a gente lembra pessoas que estão desempregadas. E não, tem pessoas trabalhando que passam fome. Sim, sim, Tem sim, famílias que trabalha mãe, trabalha pai e ainda assim passam fome Ainda ou assim, estão em insegurança alimentar, comendo arroz, feijão e ovo. Ah, Rick, mas comer arroz, feijão e ovo não é passar fome. Não estou dizendo que está literalmente passando fome, mas insegurança alimentar também é fome. Sim, sim, sim. Você não também poder comer o que você quer é fome também. Então, essa questão toda que, todo mundo consegue, isso é uma falácia, né? Primeiro de tudo, isso é uma falácia. Porque justamente, aí a gente entra agora para a escala 6x1, e eu entro também para o discurso academicista, que falam que só não estuda quem não quer. Que mentira é essa? Quem é que falou que só não estuda quem não quer? Eu tranquei 3 faculdades. 3. né? Pela escala 6x1, por não ter tempo, por não ter dinheiro. E aí as pessoas, mas tem o Enem. Gente, você acha que uma pessoa que ganha salário mínimo, trabalha na escala 6x1, vai entrar para a federal? E se entrar, não tem tempo. Eu tenho vários relatos aqui de jovens falando, Rick, eu consegui passar para federal, só que eu não consegui estudar. Eu tranquei. Eu tive que escolher entre estudar e trabalhar. E é esse mesmo país de merda que tem a capacidade de dizer que só não estuda quem não quer. Sim, sim, que só não consegue quem não quer. Que só não tem sucesso quem não quer. São um bando de criminosos, né? Mas é isso, assim. O Movimento VAT, ele faz esse trabalho de rua e a gente está com uma pegada diferente. Foi desde o início. Eu nunca fiquei só na internet. Porque, é como você disse, eu surjo do movimento virtual, eu surjo das plataformas digitais, só que eu tenho ciência que só na internet a gente não vai resolver isso. Uhum. Não vai. Uhum. A internet é uma arma poderosíssima que a gente tem, que a gente usa e que eu surgi dela, mas a gente não vai resolver somente na internet. Uhum. A gente precisa tomar as ruas. A gente precisa ir até o trabalhador, porque quem está na escala 6x1 não tem tempo para parar no carro de som e escutar, não. Você tem que ir no comércio, você tem que ir no supermercado, você tem que ir na farmácia, você tem que olhar no olho do trabalhador. Você viu, a gente estava vindo para cá agora, sim. a gente parou para comprar pão de queijo e a gente começou uma conversa e fomos recebidos muito bem. Sim, exatamente. E aí é uma coisa que eu queria também falar para todo mundo, tanto para quem apoia o VAT, para outras organizações, aprendam a ouvir o trabalhador. Não é só você que sabe. Quem está atrás de um balcão, quem está atrás de um caixa de supermercado sabe falar. Sim. Eu não estou aqui para falar por trabalhador nenhum. Eu falo por mim, porque eles falam por si só. Eles têm voz. Quem funda o VAT não é só o Rick Azevedo. O VAT é fundado por trabalhadores. E eles sabem falar, porque eu não preciso estar aqui, porque Não, eles sabem falar por si. Então, escutem mais os trabalhadores, para a gente poder se organizar. Porque para a gente se organizar, a gente não tem que só falar, a gente tem que ouvir. E aí a gente faz essa pegada de ir até o trabalhador e de escutar e de ouvir, porque é justamente isso, o trabalhador não tem tempo. Não tem tempo. Óbvio, a gente está organizando agora uma grande manifestação, um ato para o 7 de setembro. É até assim, entendeu? desculpe cortar. Já aproveitar o ensejo, faz esse chamamento aí. Eu faço. Deixa eu só concluir aqui. Tá, aí, tipo assim, a gente está marcando esse grande ato, né? Que a gente quer que seja grandioso, como foi o 1º de maio. Mas, para isso, a gente está fazendo uma triagem antes. A gente está passando no comércio. Final de semana passada eu fui expulso do Mundial. Beijo, Mundial. Fui expulso do Mundial porque eu entrei para panfletar e eu não podia panfletar no Mundial. Eu não poderia, eu não posso falar com os trabalhadores do Mundial. Será por quê, Mundial? Né? E aí eu fui expulso. Pediu para eu me retirar. Eu falei, tudo bem, mas antes você assina, tá? Porque você também é explorada. E eu não tenho raiva da supervisora de forma alguma, ela estava ali cumprindo uma ordem. Exato, ela é uma trabalhadora também. Ela é trabalhadora. Mas essa é a dificuldade. Só que nós somos muito bem recebidos pela classe trabalhadora em si, quando a gente entra. Então é isso, para concluir, fazer esse trabalho mesmo de ir até o trabalhador, de ir até o ponto de ônibus, de ir até
o metrô e ouvir, falar como é que você tá? Você tá na escala 6x1? Como é que tá a sua família? Como é que você tá vivendo? Então a gente faz essa conscientização ouvindo também. É importante, né? Tem alguma consideração a fazer? Então, eu vi as questões, então eu queria alinhar alguns pontos. Primeiro, a promessa é boa. O trabalhador vai aceitar qualquer coisa que seja uma promessa boa, até de certo ponto pareça, né, um milagre. Eu vou pegar a própria tônica do Rick. O Rick, ele mostra uma dinâmica muito interessante. Ele viraliza na internet com um vídeo despretensioso, dizendo o seguinte: a chamada do vídeo era, a promessa do vídeo era, o que está realmente quem está realmente na crise. E ele queria demonstrar que a crise estava na cabeça das pessoas. Que você poderia pegar R$20 emprestado. A dinâmica era essa: pega R$20 emprestado, compra uma linha de água, compra o gelo, vende, vai dar tantos reais, você vai guardar o tanto para devolver, o tanto para comprar nova malinha e tal, e você fazer um valor. Com R$70 por dia numa praia, em 20 dias, tá? Você vai conseguir R$1.400, que é um salário mínimo. 20 dias eu já tenho uma escala, entre aspas, 5 por 2. Tá? Essa é a conta. A gente pode falar sobre precarização, né? Que isso seria uma precarização, mas remuneração seria maior. O próprio Rick, ele demonstra que há como se fazer dinheiro e a gente não precisa lutar para isso. Então, a promessa é boa, mas eu preciso ter algo novo para você trazer. Não é simplesmente, o Congresso tem que fazer, porque o Congresso não vai fazer. Ele não vai fazer porque não tem que ser feito. As únicas pessoas que podem fazer são os trabalhadores. Aí você tem que ter uma revolução. Isso aí é contigo. É a sua tônica, fazer uma revolução. Preciso conscientizar. Beleza, eles querem. Mas e aí? Tá, a remuneração vai cair? Como é que é? Eu preciso ter uma dinâmica que me traga um resultado. Se eu não tenho uma dinâmica, eu não alcanço o resultado. A gente fala muito de coach, mas uma das poucas coisas que eu aprendi em coach é o seguinte: tudo tem que ter um planejamento, esse planejamento tem que ter um ponto de chegada, e se não chegar naquele ponto, eu tenho que ter um plano de contingência. Qual é o plano de contingência para você não conseguir uma escala? Porque 4x3 é irreal. Aí você também parte do discurso Não de é 4x3. Não concordo. Não, você pode não concordar, mas ela é real. Ela já existe. Onde? No Brasil, por exemplo, a gente tem 25 empresas que já estão nessa escala. Quais empresas? Tenho. E quais as dinâmicas das empresas? Eu acho que você está indo para um lado muito técnico e eu queria falar para você que eu não sou técnico, tá? Eu sou trabalhador. Eu tenho dados, eu tenho um cronograma. Agora, veja bem, você está falando de um. Então não, vamos lá. Você está falando de um movimento que é bebê. Para mim, o VAT está. Assim, eu estou aqui querendo ser convencido do VAT. Para mim é uma utopia. Não, mas eu também, assim. Cara, é uma utopia. Cara, ter uma carteira assinada era uma utopia. Ter um salário mínimo era uma utopia. Ter 13º salário era uma utopia. Ter férias remuneradas era também. Então, assim, quando você desacredita... Olha só. Deixa eu só concluir. Quando você desacredita... Só uma pergunta. Você trabalha de carteira assinada? Eu sou funcionário público. Tá, beleza. Eu tenho 3 empregos. Pronto. Então, porque quando você desacredita... Igual o pai do Cris. Quando você desacredita que a classe trabalhadora não pode conseguir o fim da escala 6x1, você está desacreditando dos direitos que você tem hoje em dia. Porque hoje não. Sim, porque os direitos que você tem hoje em dia enquanto trabalhador foram conquistados. E não foi político X que deu. Aí a gente volta lá no Congresso. Eu não quis dizer que o Congresso vai fazer. Eu quis dizer que vai ter uma comissão, que vai ter uma audiência pública, que vai ter pessoas técnicas e que a gente vai discutir. Agora, veja, a gente tem uma promessa que é uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição que não diminui salário. É o texto principal, sem redução salarial jamais. Então, a gente vai para essa questão. Agora, utopia não é. Escala 4x3 já existe. O problema é que a gente está com a mente tão alienada, o problema é que a gente está com a mente tão focada no empresariado que a gente não consegue entender que é super possível, é super viável. Porque se não fosse viável, você agora estava no tronco, você não tinha direito nenhum. Não, sabe? Historicamente, a gente não está no tronco, porque para a burguesia, ter um assalariado era muito mais lucro do que você ter um escravizado. Mas haviam donos de escravos com mentalidade pequena que eles não sabiam, eles não conseguiam vislumbrar isso. Mas a pressão maior foi que quando eu tenho um assalariado, esse dinheiro redistribuído, ele volta. E ele volta
com muito mais lucro, porque o meu produto vai ser vendido muito mais vezes. Por isso que a Inglaterra não era boazinha. Ah, não, acordamos no dia... Nenhum sistema é bonzinho. Não existe sistema bonzinho. Mas quando eu pago o salário, esse cara compra de novo. E aí eu tenho a escravidão por dívida, porque você começa... A escala 6x1 é uma escravidão. Pode ser que sim. Não é possa, eu afirmo. É uma escravidão. Ela é um viés dentro de uma situação. É uma afirmação que eu tô dando. Porque... Entretanto, é a questão. A gente tem 6x1 e 5x2. Vou lhe dizer que ela é uma escolha possível. Aí a gente falou assim, olha, não estudar. Vou pegar um caso particular meu. Eu tinha um emprego, era soldado fuzileiro naval, e passei na faculdade federal. Eu só podia fazer a rural, porque a rural ia me dar teto, ia me dar auxílio alimentação. Então, eu tinha um teto, tinha auxílio alimentação, tinha minha cabeça para estudar. E eu ia me formar. E foi assim que foi feito. Eu não podia fazer o ERJ, não podia fazer o FRJ, porque eu não teria o dinheiro do ônibus. Nem todos vão conseguir fazer isso. Há uma possibilidade, da mesma maneira que a gente está falando. Não é uma utopia, é uma exceção à regra? Pode ser dito, isso é uma exceção à regra, não tem nada de especial nisso que eu fiz. É possível. Então, eu não posso partir e dizer que a culpa é dos outros. Mas eu sou um trabalhador, sou funcionário público e sou trabalhador de carteira assinada. Eu tenho a minha escala e, dentro das minhas condições, consigo fazer o meu horário. Entendeu? Então, vou ter dias livres que eu consigo coordenar isso através de conhecimento. Estão pedindo aqui para liberar o chat. Tem um pessoal querendo participar. Ah, tá, peraí. Libera o chat aí. Eu não sabia disso, não. É o quê? TikTok? Não. Só para finalizar aqui. YouTube. Sim. Eu não consigo vislumbrar um 4x3. Para mim é totalmente irreal. É irreal porque você está com a mente fixada no empresariado. Se você tirar a sua mente, se você abrir um pouquinho a sua mente, você vai ver que não é irreal. Sabe? O que é... Se você for olhar para todas as lutas que a classe trabalhadora conquistou, todas elas também foram ditas como irreal. Né? Tirar a criança de fábrica era irreal, não pode tirar a criança de fábrica porque só a mãozinha dessa criança cabe na fábrica, sabe? Então, assim, tudo é irreal, tudo quando é para conquistar, para a classe trabalhadora é irreal, tudo é impossível, é utopia, isso e aquilo, e não é. Eu defendo a escala 4x3, isso não significa que a gente vai conseguir para todos, mas eu vou defender ela até o último momento, porque seria a escala mais justa. Visando tanto que um trabalhador trabalhe. E aí, veja... Tem o SG Fábio aqui comentando. Então, quando a gente chegar no... Qual o nome do seu irmão, que eu esqueci? Vitor. Deixa eu só concluir esse raciocínio. Aí eu abro para as perguntas do chat, tá bom? Sim. Pessoal que tá fazendo comentário, no final, a gente vai fazer um compilado com as perguntas aqui e também a gente respondendo, tá bom? Vitor, só para concluir esse raciocínio que é possível. É possível. A gente só não consegue se a gente não quiser. E aí é aquela coisa que eu falo, o VAT, ele tá no Congresso para a gente ter o que cobrar, só que a gente está na rua. Eu sei que isso vai acontecer com os trabalhadores mobilizados. Eu sei que isso vai acontecer com os trabalhadores fechando o Brás a 25 de março, a Praça dos Três Poderes. Eu não estou aqui me iludindo, achando que a gente vai conseguir o fim da escala 6x1 de porta fechada. Óbvio que não. É matemática simples. O Congresso é maioria reacionário. É um Congresso que defende a classe empresarial. Então o Rick não está aqui se iludindo que um belo dia a gente vai acordar e a canetada foi dada e acabou a escala 6x1. E aí, Vitor, o que eu quero te dizer que quando a gente briga pela escala 6x1, a gente tem um recorte social. Você sabe por que os empresários estão preocupados e estão nervosos? Porque nem a 6x1 eles cumprem. O que mais tem empresários criminosos, não cumpre a escala 6x1, parcela salário mínimo, não paga 13º, paga férias atrasadas. E eu tô falando de coisa que eu posso provar. Pode soltar, porque eu tô falando que eu tenho relato. Entendeu? Então, assim, os empresários não estão com medo de fim da escala 6x1, não. Eles estão com medo de descobrir a façanha deles, porque nem a escala 6x1 eles cumprem. Eu tive agora no comércio, final de semana passado, e o que eu mais ouvi foram trabalhadores dizendo, Rick, aqui eu trabalho 10 dias para folgar um.
Que tempo que uma pessoa que trabalha 10 dias está tendo para viver? Imagina uma mãe, eu escutei de uma mãe falando que ela trabalha 2 semanas, ela tem 2 folgas no mês. Crime. Crime, porque a CLT só permite até 6 dias de trabalho consecutivo. No 7º, você tem que folgar. Então, eles não estão só com medo da escala 6x1. Eles estão com medo do que esse movimento vai se tornar para que eles cumpram o mínimo, porque eles não cumprem. Eles não cumprem. Eles passaram um salário mínimo. Sabe? Então, a gente está falando aqui de um problema muito mais sério. O fim da escala 6x1 é um título, mas a questão toda é: os empresários não cumprem o que está na CLT. E não venha com essa conversa para cima de mim que, mas os pequenos empreendedores, se vira. Se você não tem condição de ter funcionário, não tenha. Não quero saber, eu estou aqui pela classe trabalhadora. Sim. Aí, como é que vai ser, a configuração e tal, aí é outra história. Porque é pequeno empreendedor, se vira, tá? É isso, vai ter que ter um jeito. O que não dá é para um trabalhador ganhar salário mínimo para trabalhar 6 dias para folgar 7 dias para folgar 10 dias para folgar, sabe? Não dá. A gente tá falando aqui de escravidão, de crime, então, sabe? É isso, é por esse caminho. É na revolta, é no grito, é na rua, é no congresso, é onde for. A gente vai resolver. Tá. Só para fazer esse recorte aqui, que o meu irmão comentou sobre ser utopia, né? E aí, assim, é como você também citou, né? Várias reivindicações, elas também foram consideradas utopia. Você lembrou bem da questão das crianças, né, que trabalhavam no início da Revolução Industrial. Sim. E o papo era o seguinte: como que as empresas, como é que as fábricas vão continuar produzindo sem as crianças, com jornada de trabalho de 12 horas. Sim. E a coisa mudou, a coisa avançou, e as fábricas continuaram produzindo, a burguesia continuou lucrando e a desigualdade social continuou nesse movimento díspare. Então, não é utopia, tá? Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Sim. Você tocou aí na questão do Marco Feliciano, e agora eu quero entrar numa parte polêmica da nossa pauta aqui, que são a repercussão do movimento VAT no Congresso. Como é que você avalia isso? Bom, eu estive no Congresso no mês passado, eu fiz uma visita, fui lá fazer umas articulações com o mandato da deputada federal Érica Hilton, a qual protocolou a nossa PEC pelo fim da escala 6x1, e a gente foi realmente para articular, para bater de porta em porta. Eu bati em 513 gabinetes. Por sorte do destino, nesse dia estava tendo uma sessão extra, porque eles não trabalham, né? A maioria estão ali a passeio, né? Eles chegam ali terça-feira e vão embora quarta. Isso quando vão, né? Então, eu tive a sorte de encontrar quase todos lá. E aí eu saí batendo de porta em porta, de gabinete em gabinete, entregando a nossa PEC, um QR Code, para que eles assinassem. Obviamente, fomos muito bem recebidos por alguns gabinetes, principalmente do PSOL, né? Inclusive, a única bancada de todos os partidos, é a única bancada que já assinou por completo. Outros gabinetes a gente não foi bem recebido, falou, como o nosso amigo disse aí, que é utopia, né? É fácil falar isso no ar-condicionado, ganhando um bom salário, realmente, né? O que eu queria ver falar utopia é colocar, né, o Congresso para trabalhar escala 6x1. Aí isso eu já acho utopia, que isso aí nunca vai acontecer, mas eu queria, né? Imagina o Congresso trabalhando 6x1, que legal, né? Que já que a escala 6x1 é viável. Só trabalham até quinta. Até quinta, mas te respondendo de forma incisiva, assim, relacionado ao Congresso, né? E aí a gente não pode deixar de citar o Marco Feliciano, aquele fanfarrão, aquele folgado. Você falou aquele eu pensei que havia outra coisa. Aquele fanfarrão folgado, bancado pela classe trabalhadora, que é um vaidoso, cheio de vaidade, inclusive tem o tratamento dentário bancado pela Câmara Federal. Essa é boa pro corte. Né? E aí vem esse mesmo senhor folgado, que ele é um folgado, que se alimenta da classe trabalhadora, da classe evangélica, né, que inclusive comanda a bancada evangélica, que também está vindo contra a nossa PEC. Sim. Né? E aí me vem ele dizer que o trabalhador tem que trabalhar até a exaustão.
quantas horas esse delinquente trabalha por dia? Pois é. Qual Eis a questão. qual o salário desse senhor? Bancado por mim, por você? Sim, exatamente. Qual o salário? 40 mil Exatamente. reais. Salário. Não, isso Né? oficial, né? Salário. Oficial. Não estou falando de benefícios e as outras artimanhas que a gente sabe muito bem. Então, a gente teve essa repercussão negativa da bancada do PL, que tentaram barrar a nossa audiência, que a nossa audiência pública está já... embora eles tentaram tirar de pauta, queriam arquivar a PEC, não conseguiram, né? A bancada do pessoal foi para cima, não conseguiu, a nossa audiência foi aprovada e ela vai acontecer no mês de agosto. Eu não estou com a data ainda, mas creio, porque agora o Congresso também está de recesso, né? Eles estavam na semana de folga junina, né? Enfim, Lira deu folga para todo mundo na semana junina, porque eles trabalham demais, precisam, né? Curtir o festejo, né? Quem não pode curtir é o trabalhador. Sim, exatamente. E aí eles estavam de recesso, né? E agora tem o recesso do mês de julho, eles estão de folga, eles estão na primeira férias do ano. E aí agora só volta em agosto. Então, quando o Congresso se restabelecer em agosto, a gente vai estar indo a Brasília para essa audiência pública acontecer. Mas essa audiência foi difícil. Só audiência. Uma audiência pública é o quê? Para você debater, que é o que ele queria, para a gente construir dados mais sólidos, para a gente colocar informações mais coesas, para a gente construir o nosso estudo ali sobre essa PEC. E eles tentaram barrar isso, né, para você ver o nível desses canalhas. Né, o nível deles, porque eles estão ali para defender a classe empresarial e eles também são empresários. E aí foi isso, né? A bancada do PL praticamente inteira que estava presente veio contra, não só o Marco Feliciano, mas como aquele delegado ridículo também, que eu não sei o nome, que eu acho que usa peruca. Não estou aqui para falar de aparência alheia, mas já que eles gostam de falar, então vamos embora. Aqui comigo é assim. O ódio, fica à vontade. O ódio a gente rebate com ódio. Fica à vontade. E aí é um outro ridículo também, que falou que tem que trabalhar mesmo. E aí veja, né, nessas falas que a classe trabalhadora é preguiçosa, né? Aí eu me pergunto, se a classe trabalhadora que trabalha 6 dias para ganhar salário mínimo é preguiçosa, esses caras são o quê? A gente não tem um termo para eles. Eu não consigo, porque se a classe trabalhadora que ganha salário mínimo, escala 6x1, é preguiçosa, Marco Feliciano é o quê? Sabe? Então a gente entra nesse mérito, e aí eles querem fazer também essa demonização que o movimento VAT é um movimento anti-trabalho. Ninguém está falando aqui de não trabalhar. Me poupe, sabe? Ninguém está falando de não trabalhar. A gente sabe que o trabalho ele é necessário para a gente poder sobreviver. Sim. Seja de CLT, seja autônomo. A gente está falando de dignidade. A gente está falando que tem uma vida além do trabalho. As pessoas não vieram nesse mundo só para trabalhar. Sim. Trabalhador é mãe, é pai, é tia, é avó. Trabalhador tem vida. Então a gente não está falando de não trabalhar e que não quer trabalhar, sabe? Conversas fiadas. Então essa repercussão foi a parte negativa, mas nem tudo é só a parte ruim. Tivemos um bom acolhimento em outros gabinetes, como por exemplo da deputada federal Talíria, que recebeu a gente muito bem e que ajudou a gente lá nessa organização. A Erika Hilton nem se fala, que é a nossa... ela se apegou. Ela se apegou mesmo, a nossa madrinha aí, que tá realmente brigando e recebendo hate também, mas brigando pelo fim. Ela briga e ela inteligentíssima, né? Outro nível, né? Se a gente tivesse umas 10 Éricas lá no Congresso, quem sabe a gente teria um caminho muito mais tranquilo. E aí tem a Érica, o Glaube, que é aqui do Rio de Janeiro, maravilhoso, o Glaube, a Samia Bonfim, que recebeu a gente muito bem, e que acolheu, e que falou, não, realmente é isso mesmo. Então, teve a parte ruim, mas tem a parte boa, inclusive, por mais que é o trabalho deles, por mais que é a obrigação deles, a gente agradece, porque de um lado a gente tem uma bancada que quer arquivar a PEC, uma bancada que não quer nem que a audiência pública aconteça para a gente poder discutir de fato de forma mais técnica, e do outro lado a gente tem parlamentares que apoiam a causa e que está chegando junto e que está vindo e vambora, e vem, a gente vai ajudar. E é isso, né? Porque é o papel deles, né? É o papel de um parlamentar. É o papel da Câmara Federal fazer aquilo que beneficia a sociedade.
né? A gente sabe que isso, né, não acontece, né? Eu tô dizendo o que era para ser, né? Teoricamente. Teoricamente, exatamente. E aí, mas a gente está nessa briga e veja, volto a repetir só para finalizar. Eu não tenho ilusão com o Congresso. Eu não tenho ilusão. Isso é importante. A gente está lá dentro. A gente essa era uma dúvida minha. Não tenho ilusão com o Congresso. Não tenho. Inclusive, eu odeio o Congresso. Não estou aqui sendo fascista falando que a gente vai tacar fogo em nada. Estou dizendo que a gente tem que se organizar contra o Congresso, porque é ali que é a raiz do problema. O presidente é muito importante, cobrar o presidente da República é importante, mas a gente tem uma configuração no Congresso que é justamente o que comanda tudo, que é justamente o que faz acontecer com que a gente esteja na escala 6x1. Então, é isso, sabe? Não é uma ilusão. Agora, o debate da escala 6x1 está no Congresso, está nas ruas, está nas igrejas, está no ponto de ônibus, está no metrô. A gente vai levar para tudo quanto é lugar. E o fato do Congresso é só para ter. Ó, a gente tem algo aqui, protocolado, a gente tem uma PEC e a gente precisa lutar para que essa PEC tramite. Então é isso, até para que os trabalhadores tenham um norte, né? Tá, beleza, a gente está aqui militando, panfletando, mas e aí? Vai acontecer o quê? Então a gente está agora programando para o 7 de setembro. 7 de setembro iremos às ruas, iremos reivindicar, iremos cobrar, iremos mostrar para a classe política, em especial para o Marco Feliciano, que ele vai se arrepender de mexer com a classe trabalhadora. Esse fanfarrão, que eu tenho ranço da cara dele. Eu queria esse cara. Eu queria ele um mês. Uma luta com o Popó? Eu queria um mês. Eu queria um mês, Marco Feliciano, um mês. Um mês. Na escala 6x1. Mas não é de carro, não. Queria ele pegando o transporte público, 7 horas da manhã, aí faz uma baldeação, pega o metrô, pega um trem, e aí trabalha lá, que assim, teoricamente é 8 horas, né? Mas a gente sabe que não é assim também. Aí trabalha lá quase 10 horas, aí pega a condução, volta para casa. Eu queria fazer essa proposta, né? De repente, né, para ele passar um mês, tipo um reality show, e a gente filmando. Eu até fiz essa proposta. Fazer um reality show. Essa fala do Thales do G4, né, entrando já nesse assunto também, eu queria muito, meu sonho era um reality show de burguês safado, sabe? Para trabalhar 70 horas semanais, 70 ou 80 horas semanais, né? E tinha que trabalhar essas 70 horas, se vira, né? A gente ia colocar um monte de atividade, sabe? Fica a proposta aí, tá? Quem quiser... Thales, fica aí a proposta, tá bom, Thales? É o CEO do G4, trabalhador, né? Maria, trabalha muito. Então, a gente tá com essa proposta que a gente poderia montar, de repente, no Brasil, um reality show com burguês safado e colocar eles lá pra... Não tô falando de computador, não, tá? Tô falando de pegar bloco, cimento, descarregar caminhão, repor mercadoria. E aí, no final desse reality show, sabe qual seria o grande prêmio? Um salário mínimo. Olha que legal. Né? Eu acho interessante. Só levantar Sim, fazer uma conclusão e levantar uma bola para ver se você vai cortar ou não. Fiz aquele bordãozinho do eu não sou comunista. Lembra de um personagem que fala eu não sou maluco? Sim, lembro. O que acontece? Para incluir isso, quem conseguiu historicamente foram os trabalhadores no seu movimento, entretanto, porque havia um ditador. Você que é comunista, você sabe. A nossa CLT advém de uma série de lutas, mas foi no momento de ditadura. O fato de ter um poder de dar a canetada auxiliou. O mesmo que deu a cadenata que sim, que foi o Getúlio, poderia dar canetadas que não. Então ele fez a Deus dará do jeito dele, algumas delas, e outras foram empregadas depois, né? Advém de outras lutas. Esse assunto, interessante. E aí tem uma questão, né, que eu queria, né, falar contigo, né? Quando eu falo assim, olha, é uma utopia. Você virou e falou assim, olha, eu tenho que ter 10, qual é o nome? Hilton, né? 10 Erika Hiltons. Você conseguiu quantas assinaturas? A nossa PEC tem um mês e ela já tem 58. 58 mil? Não, 58... Não, vamos lá. Não, tá falando da petição pública. A petição tem mais de... Tem 1.100.000... 1 milhão e 100 Aí eu vou te fazer a pergunta. Sim. A mesma energia que a gente consegue para uma petição, você conseguiria para eleger mais Ericas Hiltons, mais pessoas para estar lá. Concordo. Entendeu? Então, onde eu falei que tem que ter um plano. A gente não precisa... A PEC está aqui, ela não vai sair daqui a 2 anos.
daqui a 3 anos. Não desanima não, querido, Não. que eu preciso ser animado. Não. O Congresso já faz isso muito bem. Ah, sim, mas se eu te falo, se você mudar o Congresso, não. Porque eu sou professor. Por exemplo, Concordo eu plenamente. estou sem Aí aumento, sim. o Estado do Rio de Janeiro não dá aumento desde 2014. Não cumpre o piso, que é uma lei. Sim. E aí vai para o desembargador e tal. O sistema está montado pronto. Qual é a melhor maneira de você fazer isso? Você tem que mudar o sistema. Concordo. Entendeu? A gente tem uma prefeitura Maricá, que é uma prefeitura do PT, que o salário do professor era R$9.000. Uma matrícula. O professor com 2 matrículas tem R$18.000 inicial de Tem até salário. um concurso agora que teve para lá, né? Exatamente. Então, ali você tem um conjunto de pessoas que pensaram, que foram eleitas naquela lei, ou seja, aquele povo pensou, então você também tem como construir algo, que foi o que os lutadores dos movimentos populares e sindicais do Brasil fizeram durante toda a década de 20 e 30 para culminar, tá, com Um abraço para os com a anarquistas. CLT. Com a CLT. Mas a questão da ditadura foi predominante. A vontade, né, mesmo que pressionada, do Getúlio foi importante. Ou ele dava a canetada ou nada ia funcionar. Exatamente. Eu acho isso muito prejudicial, só para fazer esse recorte, claro, por Rick, favor. rapidinho. Assim, eu acho isso muito prejudicial, porque assim, rebaixa muito a luta das pessoas. Por exemplo, tem um discurso, eu acho isso muito importante, tá? Tem um discurso que está começando a se sedimentar, que é um discurso red pill, é um discurso misógino, entendeu? É um discurso, sabe? Que é o seguinte, a luta das mulheres para todos os direitos que elas conseguiram só foi possível porque havia um homem lá. Entendeu? Então, assim, isso é muito rebaixador, porque, assim, a pessoa que assinou, ela não assinou pela vontade dela. Havia toda uma pressão da sociedade, dos movimentos populares, para que aquela caneta percorresse aquele papel. Então, assim, quando a gente coloca... Aí a gente volta até a questão da princesa Isabel, que é muito também reivindicada por esses movimentos que visam trazer um tom negacionista à abolição da escravidão, de que foi uma pessoa da monarquia que assinou, ou foi a Inglaterra que combateu a escravidão. Como se isso fosse algo bondoso, entendeu? E assim, as pessoas esquecem o que a Inglaterra fez na Índia, as pessoas esquecem o que a Inglaterra fez na China e em tantos outros lugares que ela tratava como colônia, entende? Então, assim, colocar, foi a assinatura de um ditador, do Getúlio Vargas, que fez com que isso se tornasse possível. É rebaixar, é vilipendiar a luta dessas pessoas. Eu concordo plenamente. Eu queria só fazer um complemento também relacionado a isso. Porque Getúlio Vargas não teve saída. Ele não assinou porque ele era bonzinho. Ele assinou porque os empresários recorreu a ele, né, a classe empresarial, e falou, resolve isso pra gente. E foi a única maneira de resolver. E aí é isso que eu quero fazer com a escala 6x1, e eu sonho, e a gente vai conseguir. Vai chegar um momento que essa canetada vai ter que sair, por bem ou por mal, e não vai sair porque o político X é bonzinho. Outra coisa que eu queria frisar, o movimento VAT não está acontecendo porque a gente tem políticos bonzinhos do nosso lado. O movimento VAT acontece porque tem trabalhadores fazendo o VAT acontecer. A Erika Hilton é maravilhosa, o Glauber é maravilhoso, só que o movimento VAT acontece porque tem trabalhadores fazendo acontecer. Então, a responsabilidade desse movimento de estar onde está é diretamente da classe trabalhadora, a qual eu sou muito grata por ter acreditado desde o início, que inclusive surgimos do TikTok. Mas, só para finalizar essa questão que ele falou de ter mais pessoas lá, eu concordo plenamente. E eu, inclusive, eu estou fazendo um conteúdo agora nas redes sociais, Vitor, expondo esses deputados que pessoas acreditam, como, por exemplo... Essa é a próxima pauta. É a próxima pauta, então a gente pode... porque eu ia falar assim, só para a gente... Sim, claro, por favor. Pautar aqui bonitinho. Eu ia falar, a gente falou sobre aqueles que apoiam, sim, né? Sim. Agora, e também você falou sobre aqueles que são contrários, mas assim, essa é uma polêmica que eu gosto muito e eu quero muito.
Sim. aqueles que deveriam apoiar, que estão lá, que Uhum. deveriam apoiar Sim. e não apoiam, ou simplesmente ignoram, tá? Uhum. Pode falar sobre eles. Sim, e antes disso, só vou concluir o que eu Tá. ia falar pro Vitor, que eu Uhum. concordo plenamente com a fala dele, de ter mais pessoas lá. Porque, veja bem, quem colocou o Marco Feliciano lá? A classe A classe trabalhadora, trabalhadora. os pobres. Sabe? Então, as pessoas têm que ir para além de tudo, né, se conscientizar. E é um trabalho que eu estou fazendo no VAT, que a gente está fazendo, conscientizar as pessoas em quem elas apoiam, porque, veja bem, é um congresso de maioria reacionária, é um congresso que quer que a classe trabalhadora seja explorada, e quem coloca eles lá? A classe trabalhadora. Uhum. Então, a gente tem que se ligar que agora é ano de eleição, Rick, é só para vereador e prefeito. Deputados federais, Mas é importante. deputados federais vão pedir licença agora da Câmara Federal para se candidatar. Então, antes de você ir votar no prefeito da sua cidade, você veja de qual partido ele é. Porque nas minhas redes sociais, Rick Azevedo com 2 Zs, tem planilha, tem cards e tem de todos os partidos que estão apoiando o VAT ou não. E aí a gente vai entrar, por exemplo, a candidata Tabata Amaral, Isso. né? A Tabata Amaral que se diz não ser de Falando esquerda e nem de direita e que vive fazendo videozinho bonitinho para a rede social em ponto de ônibus, se recusa a pelo menos responder os trabalhadores que estão lá nos vídeos dela constantemente perguntando sobre a PEC. Ela respondeu para uma pessoa no canal do WhatsApp, né? A sua equipe respondeu que ela iria avaliar a PEC para ver se a PEC era viável e de fato beneficiaria a classe trabalhadora. Tabata Amaral, me poupe. Se você é contra os trabalhadores, fala logo. Não precisa você esconder, porque a gente já sabe. A gente sabe que você está aí pelos empresários. Você não está preocupada de analisar a PEC. Você não vai assinar porque os seus apoiadores não deixam. É por isso que você não vai assinar. Então, a gente tem que se atentar a essas pessoas, como a Tabata, que tem um discurso muito bonitinho, um discurso meigo, um discurso fofo, que fala pela família, pela educação, mas está fazendo o que, de fato? Recuperar aquele vídeo da Da Rita Lee, né? Da Rita Lee, né? Tão boazinha, tão do bem, tão então, legal. galera, vai, né? Posso dar uma concatenada nas minhas Vai lá. ideias, que tem muito a ver com isso. Não adianta cobrar a Tabata, ela não vai fazer, porque quem colocou ela lá, ela vem ela vem de um grupo educacional, que o intuito é promover deputados que, né, com todos os recursos de estudo. Eles não estudam nem aqui, tá? Eles começam aqui no Brasil e eles saem para estudar fora, para voltar com... A campanha dela foi lançada na Globo, no horário nobre, ela voltando, dando entrevista para a Globo, tá? Ela fala para o grupo a qual ela pertence. Tá? Então, não adianta pressionar a Adianta. Tabata. Eu vou te falar porque adianta. Não, Mas a gente tá falando agora de conscientização. Se você E entrar, outra coisa. se você entrar, É porque tem a ver com as primeiras coisas que eu falei. Não é a classe trabalhadora que elege o Marco Feliciano, nem a Tabata. é nem claro ninguém. que é, amigo. Não, o Marco Feliciano... Tá Presta errado atenção, essa deixa eu visão. Deixa eu Não, falar é uma claro questão que é. aqui. A classe que elege ele é a classe evangélica. E evangélico é o quê? Não, mas eles são Eles trabalhadores, trabalham, Vitor. eles trabalham, são mas trabalhadores. eles não se veem como trabalhador. A prioridade deles é a igreja. Mas, Mas eles não se vender é porque- como trabalhador e eles estão ser alienados. trabalhador é um Eles não se abismo. veem. Eles primeiro precisam aprender, se verem como trabalhadores acima da religião. Então, é por isso que tem a Mas, conscientização de classe. É deixa eu isso. entrar nesse assunto, porque, Tá, veja vai bem, lá. isso é uma pauta importante, que muitas pessoas falam isso também. Não adianta cobrar a Tabata, não adianta cobrar o Nicolas Ferreira, não adianta cobrar o Kim Kataguiri. Vocês acham que eu tô esperando a assinatura dessa gentalha? Não tô esperando. Só que, se vocês forem nos meus vídeos e nos vídeos deles, muitas pessoas param de seguir. Parei de seguir. Uhum. Acreditava na Tabata, acreditava no Nicolas, porque o Nicolas diz defender a família, né? A família, defende a família. Defende a exploração das famílias, no caso. Então, o que eu tô fazendo com esses vídeos, eu não tô esperando que a Tabata vá assinar. Só que tem vários seguidores meus que acreditavam nela e que falavam, Rick, cobra a Tabata. E aí eu tive que fazer esse vídeo público, essa cobrança de forma pública, para que as pessoas entendam, e aí a gente vai chegar na questão que você falou, use essa energia para colocar pessoas que de fato trabalham. E para a gente primeiro fazer isso, a gente tem que resgatar essas pessoas. Essas pessoas estão fixadas que Marco Feliciano ajuda elas. Essas pessoas, cara, no meu vídeo do Marco Feliciano,
uma centena de crentes começou a entrar nos grupos VAT, inclusive do Rio de Janeiro, falando, poxa, eu adorava ele, mas eu tô do lado do VAT, eu tô aqui fazendo oração para a escala 6x1 acabar. Então, a gente tem que resgatar, querido. Não dá simplesmente para dizer. Tem evangélico vambora. que trabalha na 6x1. Não, amigo. Você Né? vai ali, você vai nas igrejas universal. Aquele povo todo é o quê, gente? É trabalhador. Que no seu único dia de folga tá lá, orando. Que precisa ser visto como trabalhador. Ele Sim, precisa ser visto como mas a trabalhador. gente Vitor, vê olha ele. só, assim, a questão é a seguinte. Ao mesmo tempo, eu entendo o que você está querendo dizer. Que a alienação que ele passa, a fidelização dentro de uma igreja... Mas eu não posso dizer que a igreja é alienação. Não posso dizer. Tá, essa é uma outra questão. Elas são alienadas até mesmo antes de serem da igreja. Isso é outro discurso. Mas é isso que eu quero tratar agora, não. A alienação que ele passa ali é mais forte do que a consciência dele enquanto trabalhador. Beleza, eu entendo e concordo com isso. Mas ele também é um trabalhador. E aí cabe a pessoas como o Rick e a outros deputados lembrá-los disso. E aí é que tá. Porque existem também evangélicos que trabalham na escala 6x1. Não, existe vários. Vem alguém e levanta essa voz, o cara vai lembrar também que ele é trabalhador. E aí quando ele vê alguém que é da igreja dele ou de outra igreja falando contra aquilo que faz com que ele sofra, o cara vai se identificar com aquilo ali também, como o próprio Rick citou, que ele já viu relatos disso. Não, eu tenho um canal de relatos, né? Eu acho que assim, o Vitor, ele deveria ter passado pelas minhas redes sociais para poder vir para cá. Que ele tá falando umas coisas que ele não tá por dentro. Ele não tá por dentro. Veja bem, a gente não fica com a ilusão de que, fulano vai assinar. A gente quer expor essa galera. Porque se a gente não faz isso, como é que faz? Porque não dá para esperar. Eu que falei, não. Foi quem mandou aqui no chat que falou. Sobre a Tabata Amaral. Enfim. Mas essa questão não é só você. Muita gente fala, inclusive algumas organizações comunistas, que a gente vai chegar lá, né? Que você tá iludido com o Congresso, você tá esperando que o Congresso vai... Gente, pelo amor de Deus, eu sei o que é o Congresso, eu não sou idiota. Só que se a gente não começa a expor essa galera, e aí muita gente elogia e fala, cara, eu adoro esse conteúdo seu, porque você coloca eles contra a parede. Eu coloquei... Cara, o Nicolas Ferreira ele tem fã. O Nicolas Ferreira, ele tem fã. É um fandom no vídeo que eu fiz pra ele, eu falei, puta que pariu, tô mexendo num vespeiro, né? Que eu já faço o vídeo preparado. Falei, a porrada vai vir com tudo, porque ele tem, principalmente no TikTok. Cara, o vídeo do Nicolas Ferreira não tem uma pessoa me atacando. E assim, eu já tô tão acostumado que eu fiquei surpreso. Eu falei, como assim? A maioria marcando ele, falando, pô, não acredito nisso, cara. Você não vai assinar. E eu olho aquilo, eu falo, gente, é tão fácil iludir as pessoas, né? E eu não tenho... E não é culpa da classe trabalhadora. É uma coisa, assim, que eu critico muito. É que parece que querem colocar a culpa na classe trabalhadora. A gente tem que entender que a burguesia fez uma alienação muito bem feita, gente. Sim. Rick, eu sou de Tocantins. Eu vim pra cá em 2015. Eu vim pra cá com a ilusão do Sudeste. Ela me conhece. A minha amiga que tá aqui comigo, ela me conhece. Ela foi a minha primeira amiga aqui. Eu vim pra cá com o sonho do Sudeste, que eu ia vender cerveja na praia e que eu ia trabalhar em 2, 3 empregos. E eu fiz isso quando eu cheguei aqui. Eu trabalhava de garçom, eu trabalhava de faxineiro, eu limpava, eu fazia extra, eu vendia picolé. O que eu conseguia? Burnout, depressão, ansiedade. Exatamente. Rick, mas fulano... Silvio Santos. Silvio Santos era engraxado, não sei. Mas vendem a ideia, assim... Primeiro vendem a ideia que você vai ser um Rick Chester da vida. E eu não estou dizendo... A gente tem que ter um cuidado com esse discurso, que a gente tem que entender que nós não estamos aqui impedindo as pessoas de sonhar. Sim, eu não estou dizendo que você não possa sonhar ser... você se inspira no Neymar. E você quer ser o Neymar. Sonhe. Mas sonhe com o pé no chão. Porque a realidade é outra. Quantos Neymar tem? Né? Sim, exatamente. Então, assim, é isso que eu quero mostrar. E também tem uma coisa que não é porque o Rick não conseguir que outras pessoas não vão.
De repente vai ter gente que vai vir aqui pro Sudeste, que vai fazer o que eu fiz e que vai conseguir, que vai virar empresário e vai ter muito dinheiro, tá? É a história de cada um. Agora, uma coisa que eu posso afirmar é, a maioria das pessoas que se esforçam não consegue. Porque se nesse país tivesse meritocracia, como eu queria que existisse. A gente teria tanta gente bem-sucedida, porque o povo brasileiro é um povo trabalhador. O povo brasileiro é um povo trabalhador. Cara, eu passei na central do Brasil agora. 8 da manhã, o povo tá lá vendendo café, vendendo bolo, vendendo pastel, vendendo água. E aí me vem gente falar que o brasileiro não gosta de trabalhar. Aquela Sabe? atendente lá com infecção na garganta Sim, e atendendo a gente na sim. maior simpatia do Maior mundo. simpatia. O brasileiro é trabalhador. E acho que também vem dessa alienação, né? Que a burguesia colocou, que enquanto mais você trabalha, mais sucesso você tem, né? Isso também. Quanto mais Times money. Quanto mais você trabalha, mais dinheiro. Mas eu vou já resumir também, para a gente passar. E aí, mas eu antes de falar, né, antes de terminar esse assunto, né, que você perguntou quem vai assinar, enfim, tal, quem deveria ter assinado e não assinou, vamos falar de uma bancada imensa, né? Partido dos Trabalhadores. Isso. Né? É O isso. Partido dos Trabalhadores tem uma bancada junto com o PCdoB, que dá mais de 70 parlamentares, e nós temos somente 22 assinaturas. Só um instantinho, rapidinho. Ó, é nesse momento que a gente vai virar fascista agora, tá? Porque recentemente o Jones Manuel, ele fez uma crítica técnica ao PT, ele tá sendo chamado de fascista. Eu não tenho medo de ninguém. Então, eu não tenho medo do PL, eu vou ter medo do PT? Eu, hein? Deveriam assinar por livre e espontânea vontade. A gente não tinha que cobrar o PT para assinar essa PEC. Eles tinham que assinar por livre e espontânea vontade. Partido dos Trabalhadores. Partido dos Trabalhadores. Eu não tinha que estar fazendo videozinho para cobrar. Agora, ao que parece é que nós estamos num governo praticamente neoliberal. Rick, mas aí o Congresso, a configuração do Congresso, tá. Mas cadê a bancada? Porque agora era a hora da bancada do PT apoiar essa PEC com tudo e bater de frente com o Lira e ir pra cima. Não vejo. Alguém vê? Não tô vendo. Eles vão negociar. Aí não adianta pedir. Não adianta pedir. O PT, teoricamente, é social-democrata, né? É uma emulação do Partido do Trabalhador inglês. Eles vão negociar, eles não querem o fim da burguesia, eles vão negociar com a burguesia. Sim. E aí é que tá, eu não tô aqui. Não dá pra vocês terem isso. Ele é o mal. O Lula não foi eleito para resolver o país. Ele foi eleito como mal menor. Para ser um conciliador. Que trouxe esperança de resolver o país é o Lula 2002, Paz e Amor. Esse Lula aqui para não ter um golpe. Sim. É um mal menor. Não, vamos lá. É um mal menor. Eu vou concluir. Beleza, eu concordo plenamente com a sua fala. Agora eu quero saber até que hora... assinar a VAT 6x1 para o PT... põe em risco o próprio governo do PT. Tá, sim, mas assim, eu, Rick, que tô aqui para defender a classe trabalhadora, não quero saber. Desculpa, mas foda-se. É isso, foda-se. Quem tem que prestar conta... Aqui tava sendo ameaçado pelo Arthur Duval. A tática é deixar nervosinho. Não, mas eu ninguém me deixa nervoso porque eu já sou nervoso. Então não tem como a pessoa me deixar nervosa. Ele veio aqui fazer esse papel, cara. Mas eu sei, eu saquei a de vocês, tem hora. Você acha que eu não saquei, não? Não, assim, eu tô muito combinado. Eu tô muito próximo de você. A gente Querido, ninguém faz besta de um trabalhador. A gente lidar com a classe... A gente lidar com o empresário. Então o empresário tenta enrolar a gente o tempo todo. Ninguém me enrola. Entendeu? Então, a gente fala praticamente a mesma língua, considerando algumas diferenças. E tinha que ter uma pessoa aqui para ser mais Mas eu sei disso, eu captei desde o primeiro momento. E eu gosto disso, porque eu sou assim normalmente. Se alguém me instiga, piorou. Queria acrescentar assim, algumas coisas de caráter técnico. Sim. Essa questão da escravidão, tá, e tem até que uma puxada aqui que o Wanderson falou, que falou que está assistindo atrasado, na parte da Lei Áurea, ele vai destacar que as leis anteriores, como a Lei de Terras, preparou o terreno para a desumanização do negro após o fim da escravidão. A gente precisa entender que houve uma lei chamada Bill Arbeiden, na Inglaterra, que havia um consenso da grande burguesia inglesa de que escravidão é prejuízo, assalariado é lucro. Porque, olha só, se eu ganho 1.000, eu vou gastar 1.000. No outro mês eu vou ganhar 1.000, vou gastar 1.000. Então o dinheiro que eu te dei volta para mim. O escravo,
trabalhava, mas eu tinha... E outra coisa, eu tinha que dar o mínimo básico para ele. Se eu te dou 1.000, eu não preciso te dar um mínimo básico. Ali, as crianças entravam nas fábricas, as mulheres, os homens que precisavam de número, e você ganhava por coisas feitas. Houve muita luta para chegar numa estabilidade. No Brasil, a gente está falando de 40, o que já era feito nos outros países em 10, 20, 1890. Então, a gente precisa tem que ter uma dinâmica também da burguesia brasileira. Por isso que eu falei, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque as maiores bancadas... O PT não faz nada. Se juntar a bancada evangélica com a bancada da bala e a bancada Olha que do ridículo, boi, bancada da bala. e a bancada do boi... Esse país é uma palhaçada. Essa Você não ganha nada configuração no Brasil. mudou hoje em dia, já tá um pouco diferente. Mas eu vou falar uma coisa para você. Mas conclui. Essa questão da burguesia aqui do Brasil é que antigamente eu achava que a burguesia do Brasil era uma burguesia inteligente, mas não é. A burguesia do Brasil é burra. Não é burra. Ela é burra. É mais ou menos isso. Sabe por quê? Porque o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Sim. Porque eles são... Porque o cara não conseguiu entender que pagar salário ele ganhava mais. Sim, o cara não conseguiu entender. e para além disso, por exemplo... E o vício, né? Por exemplo, se o trabalhador tem mais dias de folga, ele vai fazer o quê? Ele vai consumir. Eu recebo relatos de pessoas que falam, Rick, eu até tenho um dinheirinho para ir no shopping, mas eu não vou, porque eu chego em casa no sábado, 17 horas, tu acha que eu vou para shopping? Eu vou deitar. Então a burguesia, vocês burgueses, vocês são burros. Porque se vocês fossem inteligentes, vocês iriam entender que mais dia de folga é mais dias para as pessoas consumirem. Então isso faz a economia girar. É um bom argumento. Eu tenho vários. Mas a gente não conversou. Minha primeira pergunta que você não respondeu, essa era a resposta. Não, mas aí é que tá. Então, na próxima vez que aparecer a pergunta, você responda essa. Mas aí é que tá. A pergunta... Mas aí é que tá. A pergunta não foi exatamente reduzida a isso. Né? O que ganha para negociar? Não, então, mas aí, querido... O que eu ganho para negociar é que ele vai consumir mais. Não, querido, mas aí deixa eu te falar, é uma série de argumentos isso, entendeu? Não é só isso, tem vários estudos. Então, a gente está construindo, tem um grupo de estudos já vendo isso. Então, eu não posso te responder, quando você me faz uma pergunta relacionada à PEC, o que a PEC vai apresentar de bom para a classe empresarial. Se eu só falo isso, eles falam, é pouco, apresenta mais. Mas é alguma coisa. Fala mais. Mas, enfim, resumindo para a gente continuar, a burguesia brasileira é burra. Né? É burra, tem uma mente escravocrata que chega a ser burra, que não consegue entender que os trabalhadores com dias de folga a mais vai fazer a economia girar. Então, aí a gente volta para aquele discurso ridículo que o país vai quebrar, que a economia não aguenta. Aguenta, é claro que aguenta, porque esse dinheiro vai voltar para a economia. Esse dinheiro vai girar. As pessoas não estão saindo, as pessoas não estão indo ao shopping, almoçar com familiares, porque simplesmente não tem tempo. Tem gente que tem dinheiro. Eu recebo relatos. Rick, eu até tenho dinheiro, mas tu acha que eu vou chegar em casa no sábado, 22 horas, eu vou me arrumar para ir para algum lugar? Então, a gente tem que entender isso, que a burguesia brasileira ela é burra, e a prova disso que foi o último país a abolir a escravidão. Beleza. Cara, pra gente avançar aqui, Sim. Vamos de mais polêmicas. Agora vamos entrar naquele assunto, né, vamos. Que a gente conversou bastante Sim, antes. claro. Como você vê o movimento VAT, movimento Vida Além do Trabalho, junto às organizações comunistas? Sim. Vamos embora. Esse é um assunto bastante pertinente. Sim. Né? Primeiro de tudo, eu quero frisar que nós temos comunistas dentro dos grupos que apoiam o VAT, né? Você é um deles. E o VAT, ele recebe todo tipo de trabalhador, seja de qualquer ideologia. A gente discute, a gente tenta conscientizar. A única coisa que a gente não aceita nos nossos grupos e nem nas nossas redes é qualquer tipo de preconceito. Sim, claro, né? Claro. Nos grupos VAT, racismo, homofobia, transfobia, qualquer tipo de preconceito a gente tira na hora, não tem conversa, porque eu não tô aqui para ensinar marmanjo a fazer o básico. Então, é uma regra da nossa coordenação, né? Foi preconceituoso, foi racista, retira. Bom, dito isso, a minha comunicação com alguns comunistas é bem tranquila, né? Agora, eu tenho crítica a algumas organizações famosas, né?
Uhum. Algumas organizações famosas comunistas que não respeitam o VAT. Porque se não quer apoiar, tá tudo bem. A gente não tá mendigando apoio de outras organizações, embora seja preciso de apoio, enquanto mais apoio, melhor, só que a gente não está aqui mendigando, a gente está aqui com um movimento firmado, a gente está aqui com um movimento que tem trabalhadores, que tem mãe, que tem mulheres, então se o representante de uma organização tal não quer apoiar, não apoie. Agora não venha desmerecer o VAT, não venha desmerecer a nossa luta. E aí é essa relação que, às vezes, eu tenho de problemática, assim, uma relação problemática com certas organizações que não respeitam o VAT. Porque dentro das organizações deles, tem regras. Uhum. Inclusive, essa semana agora, um dos nossos integrantes foi tentar uma entrevista com uma pessoa de uma organização comunista X, e essa pessoa falou que primeiro ela tinha que ter liberação para falar com a gente. O que é isso, gente? É ditadura? Tem uma explicação para isso depois. Tá bom, mas aí beleza. Por que eu tô entrando nisso? Porque algumas pessoas dessa mesma organização entram nos grupos VAT e querem fazer o que bem quer. Querem pegar os nossos panfletos e atribuir às suas organizações, aos seus partidos, sem falar com a gente. Então o que eu tenho de problemática é isso, sabe? Uhum. E eu queria também falar para algumas organizações comunistas: escutem os trabalhadores. Isso é importante. Principalmente vocês que se dizem intelectuais. O intelecto não é só falar. O intelecto também vem do ouvir. E algumas pessoas não estão acostumadas, ou não querem, ou são soberbas suficientes para não ouvir um trabalhador. E aí eu me pergunto, como é esse caminho de conscientização? Como é essa revolução sem ouvir a classe trabalhadora? Sim. Eu surgi de um vídeo totalmente orgânico. Isso. Não vim de um partido. Igual Rick Chester. Não vim de um partido, não vim de uma organização. Eu vim do Rick. E aí, algumas pessoas de organizações comunistas já tiveram a pachorra de ir no meu WhatsApp e falar: você é formado? Você já fez intercâmbio? Porque se você não fez, você não tem capacidade de conduzir o VAT. Eu quero dizer para essas pessoas, que eu já respondi, vou responder aqui novamente, eu estudei o Rick. Eu vivi o que muita gente estuda. E não estou desmerecendo o estudo, não, tá? Antes que façam esse corte. Sim. O estudo, ele é importante. Só o que muita gente estuda e que não viveu na pele, eu vivi na pele. Ô, Rick, Oi. Eu sei que acho que vai ser importante você emendar o que você está falando. Tem uma pergunta aqui bem antiga. Sim. Do Wesley Fábio, que ele fala sobre como está a articulação para o 7 de setembro. Eu acho que dá para você concatenar essa questão. Claro. E eu já vou finalizar também. Como tá ele quer saber como está a articulação para o 7. Eu acho que show. Dá para emendar nessa questão claro. os comunistas estão atrapalhando. Mas isso aqui, a gente deixou as perguntas para o final. É porque a gente tá no assunto agora, que é esse aqui. Eu acho que o que ele está falando casaria bem concatenar a ideia do que ele está falando. Casa com isso aí? Não. Eu falo no final. Eu já vou concluir essa questão. Ele está falando sobre como as instituições estão trabalhando. Entendeu? Eu acho que a articulação, isso também... Sim. Tudo bem, vamos seguir. Sim. Então, só para concluir, e aí, eu sei que algumas pessoas podem fazer alguns cortes para me atacar, porque tem pessoas que me atacam... Faz parte. Faz parte, mas você vê um comunista atacando um trabalhador, é muito contraditório, meu amigo. Eu também acho. Eu recebi muito hate, sabe? E aí, fogo amigo, eu estou aqui com um comunista, e isso me dá credibilidade para não falar que eu estou demonizando o comunista. Exatamente. Porque o comunismo ou o comunista, eu respeito todos os trabalhadores. Eu nunca vim a público falar disso. É a primeira vez que eu falo de ataques que eu recebi fortíssimo de pessoas que dizem que respeitam a classe trabalhadora, de pessoas que dizem que quer resgatar a classe trabalhadora, e eu recebi vários ataques. Porque eu fiz uma crítica à fala de uma certa pessoa, que eu não vou citar nome, porque para mim é insignificante. Então, a gente tem que fazer esse resgate. E você, enquanto comunista, né, eu vou passar a bola para você agora. Sim.
você, enquanto comunista, eu acho que você deveria fazer essa conversa, você deveria fazer conteúdos mais voltados para essa questão do respeito com o trabalhador. Como é que os academicistas, como é que os intelectuais, como é que os ditos líderes, Pensadores, né? pensadores de certas organizações querem fazer revolução sem ouvir um trabalhador? Sabe por quê? Tem muita soberba. Eu não vou nem falar eu, porque eu sei que tem aquela questão do Personalismo. personalismo. Beleza. Uhum. O VAT era para ser apoiado pela esquerda inteira. Eu concordo com você. O VAT era para ser apoiado pela esquerda inteira. Mas sabe por que não é? Porque esse movimento não surgiu de um partido. Porque esse movimento não surgiu de uma organização. Não apoiam porque esse movimento surgiu de um trabalhador precarizado, de um trabalhador preto. Porque tem muita gente intelectual que não tem a humildade de ouvir um trabalhador preto. E aí é por isso que não apoiam. Sim. Sabe? Porque não veio das suas articulações políticas. E é por isso que muita gente me vê também como chato, porque para eu não deixar o movimento VAT ser engolido por várias organizações e partidos, eu tive que tacar o louco. Eu tive que ir para cima com tudo. Porque se eu não tivesse ido para cima com tudo, o movimento VAT hoje estava dentro de qualquer outra organização, de qualquer outro partido, de qualquer outro ambiente aparelhado. Porque a gente sabe que tá. Sim. Né? A gente sabe que tá. Então, é isso. A minha relação, te resumindo de forma mais incisiva, eu respeito, inclusive tá você aqui, que eu sempre respeitei, que você sempre apoiou. Eu respeito todos que lutam pela classe trabalhadora. Não só pela classe trabalhadora. Eu respeito a luta de todo mundo. Mas eu peço encarecidamente, respeite a minha luta. Também, respeite, né? O movimento Também. VAT. Porque se não respeitar o movimento VAT, eu vou para cima com tudo, seja quem for. Tá certo. Assim, me chamou a atenção, né, uma parte que você falou sobre uma pessoa que ela estava querendo participar, mas ela, ao mesmo tempo, ela tinha que pedir... Tinha que pedir autorização para o partido. Então, é porque... Ou para a organização, não sei como que é. É porque, assim, tem uma coisa dentro das organizações comunistas chamada centralismo democrático. E, assim, entre as várias atribuições desse centralismo, uma delas é não permitir que haja distorções. Por quê? Vamos lá. Quando eu comecei a minha militância virtual, eu entrei logo para um coletivo. Uhum. Né? E eu queria fazer um outro tipo de trabalho, integrar um outro grupo. Só que, se esses interesses eles são conflitantes, entendeu? Eu vou estar dentro de uma organização comunista com alguém que está participando de uma outra organização em que esses interesses conflitam. Então, assim, mas é engraçado, que essa né? autorização, porque assim, a pessoa, ela tem a liberdade de ir, tá? Não é uma questão assim de que, olha, eu não posso participar disso porque aqui não deixa. Não, você pode participar daquilo ali. Só que você vai sofrer as consequências. Eu, sinceramente, acho isso patético, de verdade. Não, tudo bem. Eu acho que as pessoas têm que ser livres. E aí, a minha crítica relacionada a isso, só para não te cortar, já te cortando, é que, engraçado, tem essa organização dentro da organização deles. Mas aí o VAT, essas mesmas pessoas que têm essas regras, eles não respeitam o VAT. Porque eu já tive que ir atrás de organização que pegou os panfletos do VAT e coligou a partido como se fosse uma coisa só. E eu tive que meter o louco e mandar uma extrajudicial para poder tirar. Então, quer dizer, querem respeito, mas não respeitam. Chegam nos grupos VAT como se o VAT não tivesse organização, não respeitam os nossos coordenadores, que inclusive Priscila, Wesley, Liz, que eu acho que está ali na live também, a Júlia, que tá fazendo um papel muito bem, o Punk, que faz parte também da nossa coordenação. Então, assim, querem respeito, mas não respeitam. Eu acho que, acho não. Se você quer um respeito, que já que não pode ter esse conflito de ideias, você tem que respeitar as outras organizações, né? Porque as pessoas chegam nos grupos VAT como se o VAT fosse uma vagabunda.
né? Tá aqui com as pernas abertas, e aqui aqui vai ter uma triagem. Sabe, cara, vou te falar a verdade. Para algumas organizações, o VAT é uma espécie de triagem para captar pessoas. E para alguns partidos também. Eles entram no grupo VAT, dizendo que está apoiando, para chegar lá, ficar observando quem tem mais a cara das organizações deles para captar pessoas. A verdade é essa. Eu acho isso uma falta de caráter tão grande. Uma vez que criticam tanto essa questão da direita, que não respeita isso e aquilo, eu acho isso um escárnio, uma falta de caráter. Um movimento tão orgânico, um movimento tão íntegro, um movimento tão limpo, e as pessoas entrarem para captar pessoas, vão fazer o trabalho de vocês. Porque, Entendeu? assim, também, assim, a gente faz, historicamente, uma ponte muito com o que aconteceu com as jornadas de junho, tá? E esse eu sei que também isso é um tema polêmico e tal. Por quê? As jornadas de junho, elas começam com o MLP. E, assim, a similaridade das siglas não é coincidência, tá? Começa com o movimento... movimento MPL, desculpa, que é o movimento do passe livre, que ainda continua. A pauta era contra o reajuste da passagem. Sim. Né? E essa pauta ela foi crescendo. Qual é a nossa visão? Nós não estávamos organizados o suficiente para pegar todo esse fervor popular, todo esse fervor da classe trabalhadora e colocar no devido lugar. Tanto é que, assim, o MPL ele foi rapidamente transformado em black blocs. Os black blocs foram tratados pela mídia como terroristas, como vândalos, como pessoas que só queriam fazer baderna e tal. Concomitantemente a isso, aconteceu aquela infelicidade que foi o cinegrafista da Bandeirante, que acabou sendo atingido e tal. Eu não vou entrar nesse mérito aqui. E isso fez com que todo aquele movimento perdesse força, e aí veio o MBL, veio o bolsonarismo, que ainda não era bolsonarismo, e tomaram todo aquele fervor popular de assalto. Então, assim, a nossa visão é que nós não estávamos organizados para pegar esse fervor e transformar isso em uma revolução. E aqui vai a minha crítica. A gente está fazendo a mesma coisa. Quando você faz uma crítica ao VAT sem fundamento, uma crítica só por fazer crítica, para criar um tipo de desentendimento ou uma ruptura com o RIC ou com quem quer que seja, você está afastando as pessoas do VAT da causa comunista. A gente pode ver aqui na rolagem. As pessoas têm uma ojeriza. As pessoas que estão participando do VAT, né, e estão se sentindo fomentadas nessa luta, mas ao mesmo tempo elas são vilipendiadas, elas são colocadas de lado por essas organizações comunistas, elas acabam pegando ojeriza. E, gente, olha só, a gente está falando de trabalhador. O comunismo é a ideologia do trabalhador. Não dá para ficar distante. Eu não estou falando para ser oportunista, tá? Mas não dá para ficar distante, não dá para ficar tratando de maneira fria. A gente tem que chegar junto. Isso. Eu vou já concluir também para passar pro Vitor. Essa questão que você falou também, assim, que a gente tem essa preocupação com o VAT, de se tornar um novo 2013, porque vai para esse lado, né? Uhum. E eu não estou dizendo, isso não é dizer que a gente não quer opiniões, que a gente não quer construção. A gente quer construção, a gente escuta. Eu escuto muito. Eu ontem tive uma reunião com o Galo, enfim, a gente escuta. Agora, tem uma questão que, tipo assim, só a gente sabe fazer. Só a gente sabe. Só a gente sabe fazer. Eu acho isso soberba. Uhum. Por que um novo grupo de trabalhadores não pode mostrar o caminho? Por que só as pessoas que já estão lá no corre? Não, eu acho isso soberba, porque daqui a pouco pode surgir um movimento
que vai ter uma pauta melhor que o VAT. E tá tudo bem, porque as coisas vão evoluindo. Então, só para finalizar, o que eu vejo, Marco, soberba. Soberba. A militância de internet é soberba. É um querendo ter mais seguidores que o outro, é um querendo ser mais famoso que o outro, é um que fala melhor que o outro, é um que é... Gente, eu não sou blogueiro. Essas pessoas que estão falando de política na internet não são blogueiras, se põem no lugar. Se vocês querem, de fato, fazer uma revolução, se vocês querem se organizar, se põe no lugar. Fale com os trabalhadores, escute. Não se coloca nessa posição de autarque. Eu sou intocável. Cara, eu tava com a minha agenda lotada. Eu falei, cara, tem um trabalhador me chamando para fazer uma fala. Eu dei um jeito. Eu fiz das tripas corações para estar aqui hoje, porque muita gente não quer ir em podcast pequeno. Sim. Só exato. quer ir em podcast. Sim, é verdade. Cara, parecendo que... Cara, você não é blogueiro. Você não é... Se põe no lugar. E eu quero Você é um trabalhador. E eu quero né? que as pessoas sempre me vejam assim. Cara, Cara, a minha maior frustração é que eu não consigo responder todos os meus comentários. Às vezes eu tô com insônia e eu paro lá e eu vou respondendo. Uhum. Porque enquanto eu respondo, eu vou tendo ideias. E aí eu vou lendo e vou respondendo. Porque eu não quero que as pessoas me vejam como blogueiro, porque eu não sou blogueiro. Porque você tem não sei quantos mil seguidores, daí. Ótimo ter seguidores, porque aí a luta avança. Só que o fato da minha pessoa ter seguidores não me forma, não me torna, não me coloca num altar. Não me coloca, de verdade. Não quero isso. Eu quero me aproximar cada vez mais. Eu quero que as pessoas me vejam como um trabalhador, como elas que tá revoltado. E ponto. É isso. Então, ego, Marco, o que tem na internet para organizações, para líderes, enfim, todas essas pessoas, é ego. Ego. Algumas pessoas falam do VAT, não marca o arroba do VAT, não marca o Rick Azevedo, não marca, porque eles temem que o Rick pode ter mais seguidores que eles. Gente, me poupe, sabe? Que pensamento pequeno, Besteira, né? que pensamento pequeno, sabe? Eu tenho dó, sabe? Porque, de verdade, a única coisa que eu acho bom ter muitos seguidores é porque é sinal que a luta tá boa, Sim, avançando. sim. Mas isso não sobe para minha cabeça em momento algum, porque eu não tô aqui para ter status, eu tô aqui para que essa luta avance de fato. Vamos deixar o Vitor falar, porque já chega, né? Monopolizou aqui o negócio. Não, vamos lá. tranquilo, não. Ele é a estrela do momento. Eu Vai lá. acho que o debate foi interessante. Ah, não acabou ainda não. Tu apresentou bastante. Tem um negócio pra falar ainda. Sim, calma. Bastante conteúdo. Eu acho que essa visão isso passa muito pelo Galo. Pelo menos que tu falou, eu já ia falar sobre isso. Sim. Porque ele vem do movimento, ele cresceu, vai ter outros podcasts, você vai ter outras falas, vai ter desafios maiores. Uhum, E isso faz parte da luta, então você tem que lutar. uhum. E também da visão do partido, né? Uma grande instituição, ela vai pensar em longo prazo. Mas antes de tudo, ela vai pensar nela. Então, quando eu falo PT, pessoal, vi muitas pessoas falando aqui sobre isso. Uhum. O pessoal é a linha 2 do PT, sempre foi. Várias vezes foi utilizado. Algumas vezes ela faz algo independente, mas não dá para fazer nada sem um PT. E aí o PT vai fazer tudo para que ele seja beneficiado. Tá? E é a minha visão. E qualquer movimento que seja feito como o seu, tem que passar por essa luta como você está tendo, Uhum. que é uma luta que você tem que lutar para ele não ser pegado por um peixe grande. Uhum. Entendeu? E é difícil, viu? Tem que ser o peixe. Então aí eu te dou um conselho. Você não é blogueiro, mas no momento que você está blogueiro, você tem que ser blogueiro. Porque você precisa continuar essa jornada. Para que não mudem ela, não tire a sua essência e não a mudem. O Brasil, como eu tentei trazer fatos históricos e situações históricas, o Brasil foi montado por um viés europeu, mas como tudo acontece no Brasil, com uma brasileirada. Uhum. Com a questão religiosa, que a gente tem que olhar, aí que a gente fala, a questão do trabalhador. O trabalhador, ele vai se olhar, esse é médio brasileiro. Eu trabalho com muitos alunos, ele é anticristão do que aluno, ele é anticristão do que trabalhador, então o cristianismo vai falar mais, tá? Ele vai pensar mais com a Bíblia, mesmo com o estudo, tá? E a gente vai falar de atividade intelectual. Ter atividade intelectual não quer dizer ter inteligência. Uhum. Por exemplo, você não tem atividade intelectual, né? Por formação, não tem formação para ter atividade intelectual, mas você teve a inteligência de ter o poder de síntese do que estava sendo necessário fazer e vir fazendo. Isso é espetacular e tal,
Você tem um posicionamento, isso é muito bom que você atrai as pessoas, então você tem que continuar mantendo essa essência, mas você também tem que entender que você tá crescendo junto e você tem que assumir mesmo esse papel. Não, eu te entendi. Eu entendi Não. o que você tá querendo dizer. Tipo assim, não abrir mão desse, meio que desse poder que a internet tá Sim, sim, me sim. dando. Mas quando eu disse essa questão de que eu não sou blogueiro, é no sentido de soberba mesmo, sabe? De ficar se achando. Porque outra Sim. coisa que acontece muito é que as pessoas que vieram de movimento que vieram de rua e que entraram para a política, e hoje tem esse negócio da internet, que normalmente quem está entrando agora são pessoas que já estão conhecidas, enfim, e aí quando chegam na política, no parlamento, se tornam estrela, sabe? Ai, nunca pode, nunca. Eu sei que a agenda é complicada, mas, cara, eu acho que não pode perder essa essência das ruas, essa essência de falar com as pessoas no olho no olho, de igual para igual. Então, algum que veio da esquerda ou só da direita? Que for. Não, tem uma. Não, tem, tem. por exemplo, tem a Érica não serve para esse exemplo, mas ela veio da. O Braga ele vai bem na internet, o Gabriel Braga, mas ele não veio da internet. Não, né? não, o Glauber já vem. Por exemplo, a Érica é um exemplo bom. A Érica Hilton. Ela ficou famosa nas redes, ela surge nas redes. Ela é uma eleita da rede. Eu não sei se foi só pelas redes, mas ela tinha já uma influência. Mas ela também ela é muito de rua também. Eu tive com ela agora em São Paulo e ela vai pra rua. Hoje, o grande problema do PT, né? O debate do PT é que o PT perdeu as ruas. Tá muito porta fechada. Aí, Sim, de repente, sim. vai ter que ele chegar no teu movimento, Uhum. tá? E Só tratar um tentar negócio usar, aqui. né? Ver como Sim. isso aqui é como eu vou Vitor, é comunicar. porque os meus advogados, né? João Vitor, um abraço, querido. Ele me orienta muito bem a não falar algumas coisas, mas se eu pudesse te falar algumas propostas que eu recebi, são patéticas. E é isso, assim, essa luta, cara, de não deixar o movimento ser engolido, eu vou te contar, é difícil. Por quê? Eu atualmente estou desempregado, vivendo de bico, né? Eu vivo de bico, porque não tem como o Rick trabalhar mais na escala 6x1, porque eu tô sujo na máfia dos RH, né? Então, assim, eu tenho que literalmente viver de bico. E aí chegam umas propostas que você olha assim, porra, a minha conta de luz, o meu aluguel, o que eu faço? Não, deixa pra lá. Minha amiga tá aqui, pego o dinheiro emprestado com ela, pago o aluguel, dou um jeito e continuo. Porque se vai dar em alguma coisa, só o tempo dirá. E eu quero que dê. E eu acredito que a gente vai conseguir. Mas se caso não aconteça, não vai ser porque o Rick vendeu o VAT. Eu prefiro ir às últimas consequências de falar, eu fracassei. Mas não vendi o VAT. Eu não vendo o VAT. Uhum. Eu não vendo para organização. Eu não ponho. O ministro do Trabalho, a primeira coisa. Eu tive uma reunião com o ministro Luiz Marinho. A primeira pergunta dele foi, da assessora dele, por que o VAT não está na CUT? Porque eu não quero. A CUT tem 8 milhões de membros. Você não quer que isso esteja ligado a uma... Não vou levar o VAT para dentro da CUT. Não vou. Não vou levar. Isso pode soltar, não tô nem aí. Não vou levar. Respondi pro ministro que não e fala que agora eu não vou levar. A CUT tem 8 milhões de membros. Por que esse povo não tá na rua? Sim, exato. É isso. Exato. Não, então, eu só vou trazer um pequena parte aqui sobre uma questão que, assim, quando a gente fala de pautas que vão pro Congresso, a gente tem que ter um entendimento de como as coisas se dão, né? Porque, assim, eu não entendo do funcionamento do Congresso em si, porque eu não convivo lá, mas eu vou fazer uma abordagem aqui, sim, teórica / prática. Porque, principalmente depois das últimas eleições, e mais especificamente no que aconteceu no dia 8 de janeiro, muito tem se falado em democracia, em ditadura, em ataque à democracia, aquilo que a gente conhece como democracia. Mas é preciso salientar que o que é democracia para alguns é ditadura para outros. Mas como assim? A gente vive numa ditadura? Sim. Mas a gente vive uma democracia também.
Só que a democracia dentro do capitalismo, ela é uma democracia para aqueles que possuem capital, Mentirosa. e é uma ditadura para aqueles que são desprovidos de capital, que somos nós, trabalhadores. Por quê? Por exemplo, a gente falou aqui em bancadas, a gente falou em frente. E aí, o que acontece? Nós votamos, por exemplo, eu vou usar o exemplo da Tabata Amaral, Uhum. tá? Nós votamos, por exemplo, na Tabata Amaral. Fomos nós que elegemos ela. Ela se elegeu através do nosso voto. Uhum. Mas, quando ela chega lá... Ah, teu não, né? São Paulo, galera. São Paulo. Galerinha de São Paulo. Pois é, São Paulo. Quando ela chega lá, ela passa a ser financiada por empresários. E antes mesmo, na campanha eleitoral dela, ela passa a ser financiada por empresários. Por exemplo, agora na pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo, ela recebeu R$1.500.000 de empresários, por exemplo, como a Magalu, não, qual é o nome daquela moça lá da Magazine Luiza? É Magalu. Ah, é Magalu mesmo o nome acho que dela? é. Então, da Magalu, ela recebeu daquele banqueiro Safra, enfim, de vários empresários. 1,5 milhão. E aí, eu peço que vocês que estão ouvindo esse corte, ou então estão ouvindo ao vivo, pensem o seguinte. Nós, dentro de uma democracia, nós elegemos representantes para que esses nos representem, para que eles representem os nossos direitos. Tá, você votou para Tabata Amaral representar você. Ela chegou lá, ela foi financiada, ela recebeu 1,5 milhão de doação. Você acha que num conflito, por exemplo, do VAT, né, o fim da escala 6x1 é o desejo, é o interesse do trabalhador, o interesse genuíno. O interesse do empresário é que se mantenha a escala 6x1. Você acha que a Tabata Amaral ela vai para o lado de quem? De quem votou ou de quem financiou? De quem financiou. Excelente. É por isso que a chamada democracia que a gente vive é uma democracia para aqueles que possuem capital. Por quê? Quem possui capital pode financiar a política. Financiando a política, ele faz com que os seus interesses sejam colocados acima dos interesses daqueles desprovidos de capital, que continuarão a ser dominados. Entende? Então, quando a gente fala de ditadura da burguesia e ditadura do proletariado, é porque a gente quer uma inversão disso, entendeu? Tirando